Olá, bem-vindos ao podcast Produtividade Consciente. Hoje vou estar à conversa com a minha amiga Sofia Veiga. Olá, Sofia. Olá, Luís. Tudo bem? Tudo bem. A Sofia tem um negócio muito giro que se chama a Sofia. A Sofia é personal trainer e quando nós precisamos de fazer exercício físico, em vez de arranjarmos muitas desculpas, chama a Sofia. Não é, Sofia? É exatamente isso, Luís. Isto surgiu exatamente quando me apercebi das desculpas que as pessoas davam para não treinar. E surgiu esta ideia de por que não fazer fora aquilo que eu estava a fazer dentro do ginásio na altura. Foi uma decisão difícil, é começar do zero. Arrisquei e apostei, já lá vão 8 anos. 8 anos. E diz-me uma coisa, como é que tu chegas a ser personal trainer? Qual é o teu background? Olha, a minha vida foi para sempre desporto. Estive sempre ligada ao desporto desde muito miúda, desde os meus 4 anos, desde a ginástica. Depois tive muitos anos, fui atleta de handball federado e então a minha vida foi praticamente sempre à volta do desporto. Mesmo lembro-me perfeitamente de ir ver jogos de futebol com o meu avô. Ou seja, o bicho estava cá e entretanto surgiu a oportunidade de tirar a formação nessa área. E desde então é o que eu faço, e não só, mas ainda sou personal trainer e gosto muito daquilo que faço. Para além de seres personal trainer, o Chama a Sofia já é uma empresa que tem outros personal trainers, porque isto de tanto chamar a Sofia, às tantas a Sofia não se desdobra e não há Sofia para todos. Eu sei que vocês neste momento já são mais de 10 personal trainers. Como é que é a tua distribuição em termos de tempo ao longo da semana, em termos de percentagens? Quanto é que é aquele tempo que tu estás a fazer personal trainer e quanto é que é aquele tempo que tu estás a gerir outros personal trainers e o negócio? Olha, Luís, é assim, isto efetivamente teve um crescimento muito rápido, mais rápido que aquilo que eu estava à espera. Eu, quando iniciei este projeto, que na altura era um projeto, era para mim, simplesmente para eu trabalhar, ter os meus rendimentos para a minha vida pessoal, mas depois começou a crescer e eu deixei de ter agenda. Comecei a ter que fazer recrutamento e comecei a formar a equipa. Como disseste bem, hoje somos mais de 10, Lisboa e Porto. Isso foi outra coisa que também aconteceu, ou seja, acabei por ter que dar resposta fora de Lisboa. E em relação à tua questão, isto complica, não é? Porque a gestão exige muito de nós, mas efetivamente neste momento ainda sou personal trainer a 70%, porque não consigo deixar os meus clientes de maneira nenhuma, porque eu tenho clientes comigo há imensos anos e não sou capaz de dizer a eles, a partir de agora eu não posso dar mais treinos. E isto tem-me levado a arrastar um processo que é continuar a dar treinos e ao mesmo tempo fazer gestão. Por isso é que os meus dias, se tivessem 48 horas era perfeito, mas como não têm... E ainda bem que não têm. E como ser personal trainer também é uma coisa que te dá muito prazer. É óbvio que provavelmente nunca irás deixar de ser personal trainer, só passar a ser gestora do teu negócio. Olha, sim, sabes que isto, eu neste momento estou com 42 anos e às vezes paro e penso assim, até quando é que eu vou conseguir ser PT, não é? Logicamente que hoje em dia isso da idade também já não se coloca tanto. Acho que o importante é termos a experiência e sabermos aquilo que estamos a fazer na nossa área. Eu tenho quase a certeza absoluta que mesmo que eu me dedique neste momento, se eu inverter as coisas para estar, por exemplo, a 90% na gestão, eu vou ter que ter 2 clientes certamente para dar treinos, para fazer aquilo que efetivamente também gosto muito, embora eu goste muito de gestão. E uma pergunta curiosa, quanto é que um personal trainer faz exercício? Olha, nos intervalos que dá quando não estamos a dar aos nossos clientes, assim que há um buraquinho, nem que seja meia hora, é a nossa vez, não é? Tem que ser, não pode ser de outra forma, mas temos que estar sempre dependentes da nossa agenda, da agenda que temos com os compromissos que nós temos com os nossos clientes. E como é que é um dia-a-dia teu, quer personal trainer, quer gerir um negócio? Olha, como é que é um dia-a-dia? Ao contrário do que se calhar a maioria das pessoas pensa, a vida de um personal trainer
não é fácil, é uma vida um bocado dura. Eu dou-te um exemplo, eu tenho amigos de longa data que ainda hoje me dizem, pá, tens uma grande vida. E eu pergunto porquê, e eles só me sabem dizer uma coisa, pá, parece que consegues ter mais tempo. Eu não tenho tempo. E eu até costumo, por brincadeira, dizer que não me importo de ceder uma semana do meu trabalho para experimentarem, se quisessem. Eu acho que certamente muitos não iriam achar muita piada. Bom, mas respondendo aquilo que estavas a perguntar, então vou-te descrever Como é que é um dia mais o meu dia-a-dia. Então, o despertador toca cedíssimo, porque os meus treinos começam muito cedo. Neste momento, o mais cedo que eu tenho é às 7 da manhã, embora já tenha tido uma cliente durante um ano que era às 5h30 da manhã. Ou seja, 5h30 da manhã? 5h30 da manhã, sim. Por isso acordas que é às 4, 4h30? Sim, aí tinha que ser. Tive um ano inteiro com esse tipo de horário, 3 vezes por semana. Foi muito duro, mas pronto, no fim acaba por ser gratificante. E não continuou porque, infelizmente, a cliente teve que ir para fora do país, neste caso, e acabou nessa altura por não continuar essa rotina das 5h30 da manhã. Mas pronto, então, habitualmente às 7 da manhã. 7 da manhã, sim. Sim, porque temos sempre aqueles clientes que querem treinar de manhã, despacharem-se, vão para o seu trabalho já com o treininho feito. E isso muitas vezes também aumenta a produção deles, eles sentem isso. Há outros que não, há outros que o rendimento deles é melhor ao final do dia, isso depois depende de cada um. Mas sim, começa às 7 da manhã, tenho treinos até 1h30 da tarde, quando não tenho a hora de almoço, arranjo ali um tempinho para eu fazer o meu almoço. Depois, normalmente tenho ali 2-3 horas de intervalo, é onde eu me sento no computador, respondo a e-mails, a mensagens, coloco aquilo que posso do dia em dia. Isto porquê? Porque eu, desde o início, gosto muito de tentar que as pessoas não estejam à espera de uma resposta da nossa parte mais do que 24 horas. Pronto, então aproveito esse tempo. Depois, a seguir, acaba-se esse timing que eu tenho, porque, entretanto, começo os treinos aí por volta das 4h30, 5 horas, e vai até às 7, 8 da noite, é o normal. São normalmente 9 treinos por dia, em tempos normais, 8, 9 treinos. Estamos a falar em tempos normais sem ser em pandemia, porque em pandemia claro. Eu dou cerca de 11, uma vez que estamos online. E eu não tenho, ou seja, a gente aqui com a parte online não rentabilizamos mais o tempo, uma vez que não perdemos perder, entre aspas, o tempo de deslocação para ir ter com o cliente, porque nós vamos ao encontro do cliente, não é o cliente que vem ao nosso encontro. Sim, se estás a dar um treino em Cascais e a seguir tens que ir dar um treino na Expo, exatamente. Tens sempre uma deslocação para fazer. Exatamente, sim. Acaba sempre ser. Olha, no que diz respeito a ferramentas da tua parte, provavelmente mais de gestão, se calhar as ferramentas da parte de personal trainer são diferentes. Quais é que são assim as ferramentas que tu utilizas, aplicações, gadgets, que tu necessitas para o teu dia-a-dia? É assim, o telemóvel para mim, se perco o telemóvel é um problema, não é? Porque é uma das minhas ferramentas, mas uso o CRM, o Flow, para fazer a parte toda da parte de clientes, tudo, e ali é onde mexe quase tudo. E depois tenho outra que é o ClickUp, que é onde há uma distribuição de tarefas, onde há um controle, onde eu faço o controle da equipa, onde é visto e revisto todo o planeamento que é feito para as redes sociais, e pronto, e é uma agenda, e eu ainda sou à antiga, gosto muito de um papel e de uma caneta e escrevo muito. E é fundamental esse papel e essa caneta. Sim, não consigo deixar, por mais queira. Não é que eu gostava. Eu acho que seria... Muita gente me diz que simplificava processos, mas eu não consigo e acho que me faz bem. Por isso, não deixo o meu... Olha, deixa-me dar-te uma opinião diferente. Praticamente todas as pessoas que têm falado neste podcast, e tu já és a 8ª, praticamente todas dizem que utilizam papel e a caneta para parte do seu processo de produtividade. E sim, o papel e a caneta dá-nos uma versatilidade que nenhuma outra ferramenta dá.
e por isso, na minha opinião, poderias continuar a utilizar, não era por causa disso que ias perder a tua produtividade. Não, também acho que não. Acho que não é isso que me tira a produtividade. Não, nada mesmo. Olha, e como é que é o teu posto de trabalho quando estás a fazer a parte da gestão? Como é? Olha, então, é na Como minha é que é a casa. secretária? O que é que está em cima da secretária, por exemplo? Olha, em cima da secretária, estou a olhar agora para ela e tenho o meu portátil, que está ligado a um monitor, onde tenho um teclado e um rato. Depois tenho um bloco, uma caneta, deixa-me olhar aqui mais, e tenho 3 cadernozinhos que me acompanham sempre, porque é onde eu escrevo tudo. E é o que eu tenho aqui. Depois eu olho aqui em frente para mim, para a parede, e tenho um quadro branco onde tenho as minhas prioridades. E há assim algum objeto mais surpreendente em cima da tua secretária? Olha, se queres que eu te diga, não. Tipo uns halteres ou Não, assim? meu querido, o equipamento está lá para trás. Está nas minhas costas, neste caso. Está nas minhas costas. Eu não sei como é que se chama aquele... uma espécie de torniquete, não é torniquete, é uma espécie de mola para a mão, para reforçar os músculos da mão. Tenho ali uma Não sei se estás a bolinha, ver mas qual é que está é. ali no outro sítio. Sim. Sim. Tem. Às vezes poderia ser com um personal trainer ali enquanto destressas um bocadinho. Não, utilizar. não uso. Uso quando estou com alguma questão articular só. Então tens estas duas ferramentas que tu utilizas, o Flow Sim. CRM e o ClickUp para fazer a distribuição das tarefas pela equipa, e é assim que a equipa, que tu consegues ter noção do que é que a equipa está a fazer. Exato, correto. Isso foi uma das necessidades que houve. E foi a ferramenta que foi escolhida, ou seja, eu se abrir essa ferramenta consigo saber onde é que está cada elemento da equipa, com que cliente, porque se eu quiser ligar ao cliente para saber se está tudo bem, sei que ele treinou naquele dia, ou, pronto, tenho toda a informação sobre o cliente. Se o cliente está constipado, se não está, se treinou, não treinou, porque é que não treinou, ou seja, toda a informação é colocada ali, e eu tenho acesso a essa informação, e para mim é mais fácil para estar mais próximo de todos os clientes, porque eu, se me perguntares se eu conheço todos, não conheço. Claro, também já com, Sim, já com não tantos dá. treinos diários e com tantos personal trainers, Já não dá. Olha, e há assim alguma dica de produtividade que tu partilhes com, por exemplo, com os teus colegas? Olha, estás-me a fazer uma pergunta muito interessante, porque eu estou neste momento a desenvolver outro projeto, exatamente com o objetivo de ajudar os meus colegas da minha área, e realmente na área de gestão. Estou a desenvolver um projeto, uma aplicação onde cada personal trainer pode fazer toda a gestão lá, inclusivamente da agenda. Marcações, avaliações, treinos, chats com o próprio cliente, etc. Ou seja, estou a desenvolver assim uma aplicação um projeto muito interessante nesse sentido, de forma a ajudar os outros, porque eu sempre tive uma necessidade, ou seja, eu sempre tive a necessidade de se eu encontro um obstáculo que me está aqui a ocupar tempo que poderia ser útil para outra coisa, eu aponto e depois vou tentar perceber qual é a solução para eliminar aquele fator. E uma das coisas que eu noto é a falta de ferramentas para PTs, neste caso. Para ginásios existe, e também existe para PTs aí dessas de brasileiros e tudo, sabes que eles são muito desenvolvidos nessa área. Mas eu gostava que fosse uma coisa nossa e que fosse direcionada para os nossos personal trainers, para dar-lhes mais rendimento no seu trabalho, porque ser personal trainer não é simplesmente ir ter com a pessoa e mandar-lhes fazer uns agachamentos e umas corridas. Há todo, não só nós estudamos imenso, porque ao contrário do que as pessoas possam imaginar, nós estudamos muito, tiramos muitas formações, muitas especializações ao longo dos anos em que nós estamos nesta área. E então, quando vem um cliente, eu tenho que conhecer o cliente o mais profundo possível. Se calhar até nós acabamos por ir tocar em pontos mais sensíveis, que a pessoa não se sente tão à vontade, se calhar, para falar com toda a gente.
Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem que nós também somos psicólogos, mas é um bocado isso. Mas depois nós temos todo um planeamento para fazer para aquela pessoa. A pessoa pode querer perder peso e ter outras condicionantes que não lhe vão permitir perder esse peso no tempo que a pessoa até gostaria, não é? E depois que nós temos que ser realistas com as pessoas e ser transparentes e não fazer promessas que não conseguimos cumprir. Se não dá para perder aqui estes 5 quilinhos da barriga numa espécie de fim de semana, coisa assim. Exatamente, tipo isso não dá, não é? Toda a gente adorava, mas não dá. Olha, e já agora que nos disseste, nos aguçaste o apetite, principalmente para os colegas personal trainers, dessa ferramenta, tens ideia de quando é que essa ferramenta poderá ficar disponível? Olha, eu gostava muito que esta ferramenta ficasse disponível, como é uma coisa complexa, ou seja, não se faz também uma boa ferramenta em pouco tempo. Eu gostava que em setembro deste ano já estivesse disponível para toda a gente, sim. Ok, então já sabem, personal trainers que estejam a ouvir, ou então pessoas que tenham personal trainers e queiram ajudar os seus personal trainers a melhorar a sua gestão, chama a Sofia. A partir de setembro eventualmente pode ser que haja novidades. Exatamente. Agora uma pergunta um bocadinho mais tricky. Ao longo da tua carreira, qual é que foi assim um grande erro que tenhas cometido e sobretudo como é que lidaste com ele? Um grande erro. Olha, o meu grande erro foi não saber parar na altura que tinha que parar. E isso prejudicou-me imenso a nível de saúde. E saber parar em relação a quê? Em relação ao trabalho mesmo. Okay. Não estou a falar, eu não me lembro assim de nenhum erro que eu tenha feito no terreno, ou seja, como cliente. Não, por acaso tenho tido uma sorte imensa em todas as pessoas que já me passaram pelas mãos. E têm sido pessoas incríveis, muitas delas acabo por ficar amiga, ou seja, há uma relação que vai para lá da profissional, ficamos amigos, mantemos contactos mesmo que já não estejam a treinar. Isso não, na parte do treino em si não estou a dizer que fiz tudo perfeito, ok? Não estou a dizer isso. Mas esse parar, Sofia, é trabalhar demais? Olha, é trabalhar, eu acho que isto é um misto de emoções, porque quando nós fazemos as coisas com paixão, nós entregamos de corpo e alma. Depois, tu quando trabalhas com paixão e alma para uma coisa, e isso também vai depender dos comportamentos dos que estão à tua volta na parte, por exemplo, da gestão. Quando isso colide, aqui cá dentro, isto é muito complicado de se gerir. Eu posso-te contar, posso contar facilmente. Olha, lidei muito mal, eu tive no último ginásio onde trabalhei, o último ano foi assim o pior ano da minha vida. O pior ano da minha vida ao ponto, Luís, para teres uma noção, que me adoeceu mesmo. Eu fiquei uma pessoa hipertensa medicada. Quer dizer, isto tinha a ver com não era o stress do trabalho, porque eu tinha uma boa carteira de clientes, sempre tive. Não tinha a ver com falta de trabalho, não tinha a ver nada. Tinha a ver exatamente com... Eu não me identificava com o tipo de gestão, ok? Porque eu costumo dizer isto várias vezes, que é, eu ainda sou do tempo que as pessoas eram pessoas. E também sabes perfeitamente que as pessoas, entretanto, passaram a ser mais números do que pessoas. Às vezes. Pronto. E eu acho que eu não soube fazer essa transição. Acredito claramente que... E se calhar fizeste bem, não? Eu sim, eu acho que sim. E eu estou muito feliz por ter seguido as minhas ideias, a minha maneira de ser, a minha maneira de estar. Eu não mudaria, nunca. Acho que se calhar mais facilmente deixaria a profissão se me fosse imposto isso dessa forma, ou seja, ou é ou não é. E efetivamente o que aconteceu foi isso mesmo. Houve um desgaste muito grande durante um ano e tive um ultimato da minha médica que ou eu saía de onde estava ou ia ter um AVC mais dia menos dia. Bom, tu aqui ponderas. Foi convincente a tua médica? Foi, a minha médica disse, eu na brincadeira lembro-me perfeitamente, isso até já saiu na imprensa numa entrevista que eu dei, onde eu falei sobre isso, exatamente, e eu disse-lhe, doutora,
por mim, tranquilo, eu mando as contas da minha casa para você pagar e eu vou para casa. Isto na brincadeira, como é óbvio, não é? Só que tu precisas depois aqui, acho que é muito, eu acho que as dificuldades que eu vejo mais nas pessoas, porque como eu te disse, quando estou a dar PT, a minha conversa não é só agora vai fazer o agachamento, olha, agora dates, agora vai fazer um abdominal. Há conversas a fluir ali entre duas pessoas, entre eu e o cliente. E o que eu noto muito nas pessoas... E a precisar de ser a tua PT, não era? Sim, e o que eu noto é que as pessoas têm muita dificuldade de sair da sua área de conforto. E eu percebo-as perfeitamente. Porque, Luís, eu estava numa posição tranquila, a ganhar bem, tinha a minha carteira de clientes impecável, eu não tinha razão nenhuma para largar tudo aquilo e começar do zero. Só que depois a não ser o AVC a caminho. Exatamente, um AVC a caminho que não dava nada de jeito, e então aqui a minha pessoa teve que pensar, com a ajuda do meu irmão e de uma outra amiga minha do Algarve, a Vera, e foram pessoas importantes, essas duas pessoas mais a minha médica, muito importantes na minha mudança. E eu deitei tudo para trás, as contas mantinham-se, não é? Ninguém me disse, olha, agora está bem, não há problema, saltas fora dali, as contas esperam e tu começas do zero. Não, foi tudo sempre a andar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, a melhor coisa. Ou seja, a pior, retomando a tua pergunta, a pior foi não ter tomado essa decisão antes de adoecer, que é mesmo assim, porque isto é adoecer, isso vem à parte física. Isso foi o meu grande erro, mas também ao mesmo tempo foi a melhor coisa que eu fiz a seguir. E mesmo assim, é óbvio que estar hipertenso medicado não é bom, mas ainda foste a tempo antes do AVC, que era mais... Fui, sim, mais... vamos ver, a gente tem que ver sempre a coisa pelo lado positivo, não é? O comprimido de manhã, coisa fácil, agora um AVC é melhor não. AVC não, e até porque provavelmente depois de teres deixado o emprego rapidamente a tensão arterial voltou passado poucas semanas ou meses ao sítio. Sim, ela nunca ficou já a mesma coisa, mas isso depois também tem a ver com o histórico familiar de cada um de nós. Eu também tenho antecedentes familiares com esta patologia, mas a verdade é que a minha vida mudou totalmente em termos enquanto pessoa também. E uma coisa que eu não gosto de falar, porque não é uma coisa que para mim seja uma vitória, são vitórias ou sucessos, não. Mas eu já mudei, eu já ajudei, neste caso, pessoas a mudar as suas vidas também, simplesmente com o meu exemplo. E também, para além disso, com o teu exercício físico, que é fundamental. Sim. Sabes que nas nossas formações de produtividade, eu costumo perguntar às pessoas se conhecem alguém que tenha tido um burnout. E normalmente as pessoas conhecem alguém que nos últimos 6 meses ou um ano teve um burnout. E eu costumo a seguir perguntar, e tu conhecem alguém que faça exercício 3 vezes por semana que tenha tido um burnout? E eu lembro-me que ao longo destes 6, 7 anos que eu dou formação, apareceram para aí 2 ou 3 pessoas que disseram que sim, conheciam. Sim. Por isso o número cai a pique logo rapidamente assim que começamos a fazer exercício. E já agora, se me permites, um pequeno comentário sobre essa questão das pessoas quando tentam passar a números. É curioso, porque eu também já trabalhei várias vezes em multinacionais. E os colegas e amigos também que trabalham em multinacionais, há um termo que eu continuo-me a surpreender, que é chamado headcount. O contar cabeças, que normalmente se refere ao número de colaboradores, número de empregados. E eu ainda no outro dia disse numa conferência, quem conta cabeças são os criadores de gado. Esse conta o número de cabeças de vacas que têm. É verdade. Por isso, numa empresa, fazer o headcount é uma coisa que não faz muito sentido. Mas pronto, há algumas empresas agora que já estão a começar a mudar o seu departamento de recursos humanos para departamentos de pessoas ou de gestão de pessoas. E as coisas estão a ficar um bocadinho nada mais humanizadas, mas sim, infelizmente ainda temos um grande caminho para percorrer. Ainda temos. E agora uma coisa, embora tu faças exercício, sobretudo ao ar livre, como é que tu aproveitas para descansar e reenergizares ao longo do dia? Olha, Luís, eu conto sempre com a minha noite. Eu por acaso estive durante muito tempo disciplinada e usava o telemóvel para isso, que era, tinha os despertadores que precisava de segunda a sábado, e punha lá que tinha que dormir 7 horas.
E o telemóvel àquela hora, se fosse às 9h30 ou às 9 mandava-me para a cama. E eu era obediente e ia. E a coisa foi fantástica, porque realmente o teres aquelas horas de sono faz toda a diferença no teu dia-a-dia. E é aí que eu vou buscar o meu descanso. E ao domingo, pronto, ao domingo descansar fisicamente, porque quando tem uma empresa, acho que a cabeça é difícil de parar. E eu dou por mim ao domingo também a trabalhar. Mas isso acho que tem a ver com somos nós próprios que temos que criar regras. Eu tenho que criar a regra de não trabalhar ao domingo e não pensar em trabalho. Mas é impossível, porque olha, o telefone acaba por entrar uma mensagem de alguém que quer informações, porque as pessoas também têm mais disponibilidade ao fim de semana para estar agarrada às redes e a pedir informações, etc. Então, e eu, como tenho aquela máxima de não podem estar à espera 24 horas, acabo por responder logo. Ou seja, estou sempre em contacto com o trabalho. Sim. E se para além disso, ainda tens uma paixão grande por aquilo que fazes, eu costumo dizer que as pessoas tu já deixaste de ter um emprego, tu agora tens uma vocação e um hobby para o qual te pagam para tu fazeres aquilo que gostas muito. Basicamente é isso. É isso. Olha, e no meio desse tempo todo, ainda consegues arranjar tempo para ler? Olha, Luís, tenho tanta pena, não. Sabes, não é que eu não tenha tempo. Eu nunca fui uma pessoa de conseguir agarrar num livro e começar do princípio ao fim. Devo ter memória de peixe nessa parte que irrita-me profundamente começar um livro e depois, no dia a seguir, vou pegar e dizer, mas o que é que eu já li ontem? Ou seja, não. E estou a falar de livros. Agora, se me deres livros técnicos para eu ler, isso é um instante enquanto eu faço, sim. Sou muito mais de livros técnicos. Olha, e há algum livro da tua área que costumes recomendar aos teus clientes, às pessoas que treinam contigo, por exemplo? Não, olha, não costumo recomendar livros, porque eu também não estou-te a dizer que não leio assim muito livros desses. Às vezes podia haver um livro mais técnico que... Não, livros técnicos não costumo recomendar, porque acho que isso também é estar a recomendar um livro técnico a uma pessoa que só simplesmente quer saber de treinar e do que é que aquilo lhe vai fazer no fim. Portanto, olha, que eu música? Também não sou... Música, sim, música variada, eu meto música nos treinos para as pessoas estarem... não me estarem só a ouvir a mim, não é? Porque isso não é... Tens alguma playlist ou no Spotify ou no sítio qualquer? Tenho no Spotify, não tenho minha, uso já mesmo umas que já estão feitas para treinos em casa, na rua, para correr, etc. Não. Porquê, Luís? Porque ainda não tive tempo para fazer a minha playlist. É só por isso. Sim. Olha, e assim de uma perspectiva mais genérica, qual é o problema que tu estás a tentar resolver? Olha... o problema que eu estou a tentar resolver, eu não o posso resolver, que seria o fim desta pandemia, não é? Porque isto implica nos nossos negócios. Eu no meu tive uma quebra de 70%, no geral, não nos meus clientes diretos, porque efetivamente a equipa, eu costumo dizer miúdos, ok? Os meus meninos não estavam preparados para online. Eu já estava mais que preparada, porque eu dou treinos para fora do país. Para mim isto não foi uma novidade. E então o que é que aconteceu aqui? Houve aqui eles não souberam explicar às pessoas que poderiam continuar a treinar e os benefícios que isso trazia e a forma como era feito, e eles houve aqui uma quebra de clientes. Depois entra aqui o medo das pessoas, né? de investirem em si. Porque isto não é nada mais, nada menos do que investir nelas próprias. Eu acho que as pessoas não estão formatadas para isso. E eu percebo perfeitamente as preocupações que estão inerentes em relação a estes problemas todos que a pandemia nos traz, não é? Os desempregos, as inseguranças, o não saber o dia da manhã, etc. Pronto. Por isso, eu neste momento eu não consigo resolver esse problema, porque todos os outros que me foram aparecendo, que foi, ok, estamos numa era nova, não é? Porque a pandemia traz-nos aqui uma era muito mais digital, passou-se ainda mais, veio para ficar. A minha preocupação foi melhorar aquilo que eu já tinha. E então criei aqui umas dinâmicas diferentes para estar online com as pessoas. Umas dinâmicas visuais, inclusivamente. Não é simplesmente uma videochamada, percebes? E isso foi a minha preocupação, foi
criar, melhorar aquilo que eu tinha, fazer a diferença de alguma forma, porque eu não queria de todo continuar a ser apenas mais um que faz uma videochamada. E então, isso sim, foi trabalhado e está a ser utilizado. Isso eram as minhas preocupações, foi muito à volta disso, era melhorar, o que é que eu posso fazer mais, e procuro muito o que se faz lá fora, porque às vezes há pequenas coisas que não há cá e que podem ser implementadas, as pessoas podem estar reticentes no início, mas eu dou sempre a possibilidade de experimentarem. E pronto, e agora realmente não posso resolver a pandemia. Sofia, uma última pergunta. Qual é que foi assim o melhor conselho que tu já recebeste? Sai de onde estás e segue os teus sonhos. E foi isso que eu fiz. E fizeste muito bem. Sim. E foi isso que eu fiz. Sofia, foi o melhor conselho. Muito obrigado pelo teu tempo. A todos os nossos ouvintes, já sabem, façam exercício físico. Se precisarem de ajuda, o site chamaasofia.pt ou .com? .pt. chamaasofia.pt, ou então também pode ser no Facebook ou no Instagram. Entre em contacto com a Sofia vai-vos ajudar a fazer exercício físico. A grande vantagem que não são vocês que têm que ir ter ao ginásio ou com o personal trainer, é o personal trainer que vem ter convosco, e por isso trabalhem a vossa saúde. É uma das coisas que nós temos dito às pessoas, que o exercício físico também aumenta a sua produtividade, aumenta a sua saúde, aumenta a sua qualidade de vida e a sua felicidade. Sofia, muito obrigado. Obrigada eu, Luís, pelo teu convite, adorei estar aqui à conversa contigo. E espero ter contribuído de alguma forma para que as pessoas tomem a decisão de fazer exercício físico, que é fundamental, muito mais nesta altura. Fundamental mesmo. Aos nossos ouvintes, já sabem, segundas-feiras às 7 da manhã, podcast Produtividade Consciente. Continuem a subscrever, enviem-nos as vossas sugestões e boa semana.